Eu vou ser bem sincera com você, durante o ano passado inteiro e até algumas semanas atrás, eu desisti várias vezes de gravar esse vídeo. Justamente por isso que hoje eu quero que esse conteúdo sirva de exemplo pra você, quero que você volte nele a cada dia, a cada mês, a cada ano ou a cada vez que você estiver pensando em desistir de alguma coisa, porque eu também vou fazer isso. Pode ser que você esteja escolhendo a sua profissão ou pode ser que você esteja buscando uma recolocação profissional e eu sei que tá difícil. Você pode ter mudado de cidade ou de país há algum tempo e tá aí refletindo se essa realmente foi a melhor decisão, tá com vontade de voltar pra casa. Enfim, todo mundo já teve ou ainda vai ter aquele momento em que vai tá indo pro trabalho ou fazer alguma coisa de saco cheio quando para e pensa: e se eu desistir de tudo? E se eu jogar tudo pro ar, dar adeus pra todo mundo, mandar aquele trabalho a merda? Pois é, você não é a primeira e nem a última pessoa desse canal e do mundo que já quis desistir de alguma coisa. E querendo ou não, na maioria das vezes esse pensamento tá ligado à nossa vida profissional, afinal é tanto desemprego, é tanta dificuldade, tanta competitividade nesse mercado que é impossível a gente não entrar em parafuso. E ainda que a gente saiba que não dá pra desistir, que o único caminho é continuar tentando, se a gente fica com esse pensamento na cabeça, a gente acaba entrando numa depressão, fica com a autoestima abalada e pensa que a gente não é capaz de fazer mais nada. Por isso agora eu te falo, calma, para, respira. Vamos primeiro lembrar de quem você é ou de quem você era antes de ter o seu trabalho ou a sua carreira. Que tal? Crescer e envelhecer nessa era digital tem sido muito difícil e tem sido difícil porque é tanta comparação, é tanta referência exterior que a gente até acaba se esquecendo de quem a gente é. O nosso trabalho e a nossa imagem nas redes sociais definem bastante como a gente é, mas isso não é o todo da nossa identidade como pessoa. Só que a gente tem se esquecido um pouco disso. Por isso que quando a gente olha aquela pessoa que acabou de conseguir uma coisa que a gente tá tentando faz tempo, ou quando a gente olha nas redes sociais alguém comprando uma coisa que a gente tá querendo também e a gente não consegue, a gente ainda não chegou naquele ponto, a gente pensa que a gente tem que desistir. E eu já falei sobre isso no outro vídeo. Cada pessoa tem trajetórias e desafios diferentes na vida, é criada de formas diferentes, cada um tem sua personalidade própria, é boa em uma coisa e a gente tem que levar isso em consideração sempre que a gente estiver se comparando com alguém ou quando a gente estiver achando que a gente não é capaz de alguma coisa. Você não vai ser mais ou menos especial porque você tem um trabalho, porque você tem um cargo e fica lá 8 horas por dia. Não é isso que define você. Tem tanta coisa que faz a gente ser quem a gente é fora desse negócio de ganhar a vida e às vezes a gente se esquece, não considera ou a gente se desvaloriza por isso quando na verdade a gente deveria sentir orgulho. E aqui eu falo do nosso gosto, da nossa inteligência com um tantão de coisa que não necessariamente vai dar lucro pra gente, do nosso jeito de lidar com a vida, de se organizar, de lidar com os filhos, com as pessoas. Tudo que a gente é, tudo que a gente aprendeu pra viver, pra lidar com a vida adulta, isso tudo não vai embora. Já os empregos, eles sim, esses mudam. A gente vai passar por vários tipos de trabalho ao longo da nossa vida. Logo, passar por rejeição, receber feedback negativo não são sinais de que você é uma pessoa ruim ou uma pessoa inútil, que você não mereça recompensas boas, muito menos significa que você deva desistir. Eu espero que você leve todas essas coisas em consideração se o seu maior motivo para querer desistir de tudo seja a sua própria insegurança. Mas, veja bem, se reconhecer e se valorizar como um indivíduo não significa que você não deva ter maturidade. Por isso, talvez agora seja o momento de você parar de ter pena de si mesmo e começar a respeitar suas próprias decisões. Olha só, se você tomou a decisão de buscar um determinado tipo de trabalho, ou de mudar de área, de cidade, estado ou país, ou fazer qualquer outra coisa, especialmente se ela foi muito bem pensada e calculada, respeite essa decisão. Porque em determinado ponto da nossa vida, eu sei que a gente vai ficar com a nossa autoestima abalada, ou vai perder um pouco da paciência e vai pensar: Será que eu consigo? Será que eu devo mesmo continuar nesse caminho que eu mesmo determinei? Por isso, coloca a sua autonomia em primeiro lugar. Respeita aquela pessoa que lá no passado estava no seu melhor dia, colocando um plano de vida para você viver uma coisa super legal aí no futuro. E lembra que traçar um plano não significa que não vão existir depois alguns obstáculos que você precise passar. E esses obstáculos não precisam ser motivos para você desistir. E por que aqui eu foquei nessa questão da maturidade e da gente parar
parar de sentir pena de si mesmo. Você provavelmente vai se identificar em algum momento com isso, mas grande parte das vezes em que eu me sinto frustrada com a minha vida ou com o meu trabalho, eu me dou conta de que foram as minhas próprias decisões que me fizeram chegar até ali. Eu escolhi me colocar naquela situação que muitas vezes, quando era ruim, era temporária, inclusive. E se eu tomei aquela decisão e depois passei por tudo aquilo, é porque eu quis, é porque eu sabia que existiria algum resultado final depois daquilo, por isso não adianta nada a gente lutar contra isso. Faz parte da vida, como adulto, a gente vai fazer escolhas e depois a gente vai ficar puto da vida com elas. E tá tudo bem, é só questão da gente aceitar mesmo e parar de culpar o mundo. Por isso eu sugiro que você faça essa reflexão, tenta pensar de forma mais fria e madura sobre as suas frustrações, sempre que você pensar em desistir, jogar tudo pro ar, porque das duas uma. Ou você vai respeitar a sua própria decisão de ter ido atrás de uma determinada coisa e enfrentar os obstáculos para chegar onde você quer, ou mais tarde você vai ter que respeitar essa sua decisão de ter desistido e lidar com as consequências disso também. Não tem certo ou errado aqui. O que for funcionar melhor para você no futuro é o que você pode escolher. Agora, uma outra coisa que a gente precisa fazer quando esses pensamentos pedem pra gente arregar, desistir de alguma coisa, é tentar sair da solidão. Não tem segredo aqui, né? Um dos maiores motivos da gente às vezes querer desistir de alguma coisa é justamente pelo fato da gente não ter ninguém pra dividir aquele desafio ou pelo menos pra desabafar sobre o quanto aquele desafio tá sendo um pé no saco. A questão é que nem sempre a gente percebe que o problema é a gente estar sozinho. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa aceitar aqui é: você não é a primeira, nem a última, nem a única pessoa que tá passando por um problema, e isso não é pra diminuir sua dor ou pra falar que o seu problema não é válido, tá? E segundo, você não é Jesus Cristo pra carregar essa cruz sozinho, pelo amor de Deus. Pede ajuda, busca conversar com alguém sobre isso pelo menos, ou então procura pessoas que tenham passado pelas mesmas coisas que você tá passando e vê o que elas fizeram pra superar aquilo. E não desconsidera aqui a ajuda profissional, talvez seja o caso de ter alguém te acompanhando, de fazer algum tipo de terapia pra você processar os seus pensamentos, colocar a sua cabeça no lugar. E aí nessa jornada você vai aprender um tantão de coisas, pode ser que você encontre inclusive um grupo de pessoas aí pra te acompanhar e que vão te ajudar, que vão te motivar a nunca desistir. Só se lembra de uma coisinha super importante, não é porque dali pra frente você não vai mais estar sozinho que você vai se apoiar completamente nos outros pra seguir em frente ou completamente na opinião dos outros pra você tomar suas próximas decisões. Até porque nem sempre quando a gente busca ajuda ou quando a gente tenta ter alguém pra conversar, essas pessoas vão estar disponíveis pra gente. Então aceita sim que vão ter determinadas coisas na nossa vida que a gente vai passar 100% sozinho e sem ajuda. E tá tudo bem, se for esse o seu caso, o meu conselho é: lembra de novo de quem você é como indivíduo, lembra da sua força, confia no seu tempo e na sua jornada. E eu falo isso porque tem momentos em que ou uma pessoa tenta ser tão individualista e solitária que ela se enfia numa situação ou num determinado tipo de desafio que ela não consegue sair por não falar com os outros, mas também tem aquelas pessoas que querem depender 100% da ajuda de todas as pessoas possíveis para fazer tudo na vida. E se você já colocou um pezinho aí no mercado de trabalho, você sabe que as coisas não são bem assim. Nossos pais, amigos, irmãos, por exemplo, não podem ir com a gente numa entrevista de emprego, eles não podem influenciar tanto no que tem no nosso currículo, porque tudo isso depende da nossa autonomia, tudo isso são coisas que a gente precisa passar sozinho pra gente crescer. E junto com aceitar que vão ter certas coisas que a gente vai ter que passar sozinho, a gente precisa se livrar dessa dessa pressa. Sozinho, a gente alcança as coisas muito mais devagar do que se a gente estivesse fazendo isso com algum parceiro ou em família, só que isso não significa que o resultado lá na frente não vale a pena. E aí, quando você conseguir chegar lá, eu tenho certeza de que você vai sentir um puta orgulho de ter chegado lá só com o seu suor. E assim, se chegando até aqui você analisou que faz sentido jogar tudo pro ar mesmo, o que eu posso te falar é: desista. Desista sim, desistir faz parte. Desistir e voltar pra casa, e aqui eu falo literalmente, porque às vezes a gente tem que voltar pra casa dos pais ou de familiares pra ter algum apoio. Tudo isso não é motivo de fracasso ou de vergonha, e sim de coragem. Especialmente se você tá desistindo pra sair de uma situação que não tava te fazendo bem, é muito melhor você fazer isso, acredite em mim, do que você ficar vivendo aquela vida de merda só pra manter a sua imagem ou por medo do julgamento dos outros. Aliás, não se culpe por pensar assim. Ter esse sentimento de querer jogar tudo pro ar faz
parte da nossa vida, da nossa caminhada. A gente tem vários estados mentais aí ao longo do dia. E às vezes até no fim daquele mesmo dia que você acordou de saco cheio, que você pensou em desistir, você voltou para casa feliz porque você teve um dia bom no seu trabalho, ou porque você recebeu uma notícia boa, ou porque esse vídeo te encontrou de alguma forma e te ajudou. E quer saber? Eu não sei se você vai ter visto esse vídeo até o final ou se você desistiu dele aí em algum ponto, mas ainda bem que eu não desisti de gravar ele. Eu sou a Adeline Daniele e se você ainda não me conhece, não, eu não sou recrutadora, eu sou jornalista e criadora de conteúdos, trabalho com marketing digital e nas horas vagas venho aqui falar com vocês no Hackeando a Carreira. Por isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo porque isso me ajuda bastante e se inscreve aqui nesse canal para continuar recebendo dicas para você arrasar na sua carreira, mas sem estragar a sua saúde mental, o que é bem importante, né? Eu te vejo de volta aqui em breve e até a próxima. E pra falar a verdade, eu quase desisto até mesmo de editar esse vídeo.